Fala, melhor ensino médio de Maringá. Beleza, galera? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Prof, espero que estejam todos muito bem, certo? E é isso aí. Vamos lá para mais uma aula de redação, mais uma proposta para vocês escreverem. E galera, pelo amor de Deus, tem de escrever. Manda foto para mim, tá bom? Neste trimestre, os trabalhos terão o mesmo peso de prova de simulado, certo? Como vocês já sabem. Então, precisa mandar as fotos, tá? Precisa ir fazendo esses trabalhos aos poucos. Vocês sabem que redação, tudo que o prof passa aqui precisa ser mandado para mim, certo? Para eu realmente ver se vocês estão aprendendo, estão fazendo tudo certinho, beleza? E vocês que estão no ensino médio precisam treinar muita redação, né? Vocês sabem que isso vai ser extremamente útil na vida de vocês por um bom tempo, beleza? Joia? Então tá bom. Galera, vamos lá. A gente vai falar sobre um assunto agora que tem tomado a vida de muita gente, né? Principalmente nessa época de pandemia. O fato de não saber como vai ser o futuro, essas crises que a gente passa, né? Não só crises existenciais, né? O que eu estou fazendo no mundo e por que o mundo está desse jeito, mas também crise financeira, enfim. Isso tem afetado muita gente e a ansiedade faz parte, né, da contemporaneidade, do tempo atual, né? Do tempo odierno. Então, meus queridos, é muito importante esse tema, a gente vai trabalhar um pouquinho com ele, né, ver por que ele acontece, como ele faz parte da nossa vida, e depois vocês vão escrever uma dissertação, né, um texto dissertativo sobre os desafios, né, que a ansiedade traz, desculpa, para as pessoas na contemporaneidade. Certo? Beleza? Então vamos lá. Galera, a proposta é como todas as propostas do Enem, como o prof já falou para vocês, todas as propostas são iguais. O textinho da proposta do Enem é sempre igual. O que muda é o que está em negrito aí, né? O tema, certo? Então você vai escrever, depois de ler os textos e com base nos seus conhecimentos, né? Porque você precisa ter um repertório sociocultural, né? O que você conhece sobre o tema precisa aparecer. Você vai fazer um texto dissertativo argumentativo em modalidade formal, né? Sempre muito formal, em terceira pessoa, nada de usar eu, nada de usar gíria, nada de usar como a gente fala, tá bom? Extremamente formal em terceira pessoa do começo ao fim, beleza? Sobre o tema, os desafios no combate à ansiedade na sociedade contemporânea. Então, você vai falar mais sobre por que é tão difícil combater a ansiedade, quais são os problemas que acontecem que a gente não consegue tirar a ansiedade do povo, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com essas causas da ansiedade, né? No seu texto. Apresentando, lógico, uma proposta de intervenção que respeite direitos humanos, ou seja, uma proposta para tentar diminuir um pouco essa ansiedade, né? O que pode ser feito para acabar um pouquinho com esse problema, certo? E aí você vai selecionar, organizar, relacionar de forma coerente e coesa esses argumentos, né, para defender o seu ponto de vista. Galera, aqui não tem muito como escolher um ponto de vista, né? O ponto de vista é preciso fazer alguma coisa para tentar diminuir a ansiedade. E você tem de falar por que isso precisa acontecer, ou seja, quais são os problemas que geram ansiedade nas pessoas. Como isso afeta a vida das pessoas, né? E por que é um desafio para as pessoas esse problema. Ok? Beleza. O texto 1 já fala, né, sobre isso. Galera, se você pesquisar sobre o tema, você vai encontrar vários textos falando que o Brasil é o país número 1 em ansiedade, né, em problemas ligados ao psicológico. E a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, afirma isso em todos os estudos que sempre faz, né? Então, olha lá. O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população convivem com o transtorno. E o tabu em relação ao uso de medicamentos, entretanto, ainda permanece. Tem gente que não quer tomar, acha que não precisa, né? Mas às vezes precisa. Né? Tem caso que não precisa, as pessoas tomam, e tem caso que precisa, a pessoa acha que, não, vou tomar, todo mundo fica ansioso, né? Essa é uma opinião de Daniel Martins de Barros, né, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. As duas frases que eu mais ouço na clínica são: eu não queria tomar remédio na primeira consulta e eu não queria parar de tomar remédios na consulta seguinte, certo? Quando ele fala que tem de parar. A gente tem muita persistência porque existem muitos mitos, né? Ficar viciado, bobo, impotente, engordar e coisas do estilo, certo? Barros explica que todo remédio pode ter efeitos colaterais e eles serão receitados quando existir uma relação de custo-benefício a favor do paciente. Tudo é assim na medicina e na vida, diz o Neuri Botega, psiquiatra da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas.
afirma que há 30 anos os médicos dispunham de recursos inadequados para tratar da ansiedade. Ou usávamos drogas bem pesadas, como barbitúricos, ou as que existem até hoje, né, como faixas pretas, como os benzodiazepínicos, esse nome aí, né, benzodiazepínicos. Por isso, nós vimos várias tias, avós viciadas em remédios, e essa é uma das imagens gravadas quando a gente pensa, né, em tratamento psiquiátrico. A gente pensa que a pessoa fica viciada em remédio e não consegue viver sem ele, porque alguns remédios realmente muito fortes causavam esse vício, certo? Hoje em dia já tem remédio certo para as coisas na dose correta, né? Então, a partir de 1990, a fluoxetina, mais conhecido como Prozac, tornou-se popular, né? E para a Bottega, isso muda totalmente o paradigma do tratamento da ansiedade. Hoje, para tratá-la, na maioria das vezes usamos medicamentos que aumentam a atividade de um neurotransmissor chamado serotonina, que deixa a gente alegre. E o nosso Bombril, né? 1001 utilidades. Em relação ao tempo de duração do tratamento, não há protocolos claros para a ansiedade, como existem para a depressão. Ele pode durar um tempo em que for necessário ou pela vida inteira. Ansiedade é como pressão alta. Quando descontrola, às vezes é para sempre. Você pode controlar com atividade física, meditação, terapia, mas ela sempre vai estar ali te ameaçando, diz o Martins de Barros. De acordo com ele, os casos variam bastante. Há desde indivíduos que terão alta e nunca mais vão precisar dos remédios, né, até os outros que dependerão de medicamentos para o resto da vida. O historiador Leandro Carnal aponta outro lado da questão e vê uma medicalização do comportamento humano. Se o aluno não consegue acompanhar as aulas, dão remédio para ele. Nem todo mundo que não presta atenção tem déficit de atenção. A aula pode ser chata mesmo, Leandro Carnal. Historiador Roseli Saião, psicóloga e consultora em educação, chama atenção para o que ela intitula de epidemia de diagnósticos, né? Que envolve leigos e profissionais de saúde. Para ela, cada um de nós hoje usa uma lógica médica para olhar para o outro e dizer: essa pessoa é chata, essa pessoa tem toque, fulano surtou. Nós vivemos à base de diagnósticos e quando fazemos isso, apagamos a pessoa que está por trás dele. Então, há uma discussão aqui nesse texto, né, sobre os desafios de pensar o seguinte: até que ponto é uma doença que precisa de remédio? As pessoas não aceitarem que tem ansiedade, né, isso também é um desafio. Algumas pessoas tratarem tudo como doença, e aí para o Leandro Carnal e para a Roseli Saião, talvez não seja doença, você apaga a pessoa falando que ela está doente, às vezes não é isso, certo? Então, essa dificuldade de diagnóstico, essa dificuldade de aceitação, né, é um desafio, e você pode trabalhar isso no seu texto. Então, é um dos argumentos que você pode utilizar, tá? Enfim, dificuldade de diagnóstico e dificuldade de aceitação. Beleza. Texto 2. Tem tomado remédio para ansiedade? Sim. 1 por dia? Não. 8. Quero acabar com isso logo. Né? Quero acabar com a ansiedade logo. Então, tipo, a pessoa é ansiosa até na hora de tomar o remédio, né? É uma brincadeira aí bem malvada, mas é isso. E aí chega para mim o que é o texto mais importante, tá? Eu fui meio rapidinho nos outros, porque é só para explicar, né, o que é o transtorno, como as pessoas enxergam esse transtorno, né? Um dos desafios é o jeito que as pessoas enxergam, né? Elas não têm paciência para tratar o problema, muitas pessoas não veem como um problema, né? Então, isso sim é algo a se pensar, mas para mim o mais importante é você pensar no que causa a ansiedade, certo? Por que é um desafio lidar com a ansiedade? Porque acontece muita coisa que não faz a ansiedade das pessoas acabar. Né? Então, para que você acabe com a ansiedade, para que você passe por esse desafio, você precisa tentar acabar com as coisas que geram ansiedade nas pessoas, certo? Isso que é o ponto, é isso que é o problema maior. Né? Então, por que tem tanto desafio para acabar com a ansiedade? Porque acontece um monte de coisa que não deixa as pessoas em paz, que não deixa as pessoas tranquilas, certo? Beleza? Então, olha aí o texto 3. Ao longo da última década, novas variáveis passaram a ser objeto de investigação como possíveis exercedores de pressão sobre a mente humana. O uso de smartphones, as redes sociais, o excesso de informações, o crescimento do bullying na sociedade. Então, olha aí, galera. Essas coisas aí são exercedores de pressão sobre a mente humana. Então, a pressão que se faz nas pessoas, as deixam ansiosas, certo? Então, muito smartphone, muita informação, muita rede social, o que causa de certo desconforto para algumas pessoas que ficam vendo ali pessoas ideais e querem ser como elas, enfim. O excesso de informações deixa as pessoas muito nervosas, muito ansiosas pelas próximas informações, né? Bullying, enfim, várias coisas deixam as pessoas ansiosas.
entre outras milhares, né? Com o objetivo de tentar desvendar esse quebra-cabeça, a MindMiners realizou um estudo com 550 pessoas espalhadas por todo o Brasil, de todas as classes sociais e faixas etárias. O Brasil lidera uma dura estatística. Temos a maior taxa de portadores de distúrbios relacionados à ansiedade no mundo. O fato de vivermos num país com alta instabilidade e diversos problemas pode impactar o nosso nível de ansiedade? Há momentos em que o Brasil te cansa. Fique tranquilo, não é só você que pensa assim. 3/4, né, dos respondentes consideram, né, estressante viver no Brasil. Então, o Brasil tem muita coisa que acontece que deixa a gente ansioso, né? Além desse monte de informação, de rede social, de essa vida louca que a gente leva, essa correria toda, certo? Então, os motivos principais. O primeiro, violência. Então, a violência deixa as pessoas muito ansiosas, que é um argumento que você pode trabalhar no seu texto. Falta de segurança, né? A crise econômica e o desemprego, para mim, é o... Se a gente pensar na ansiedade das pessoas atualmente, tudo gira basicamente em torno disso. Né? A dificuldade para pagar as contas, pessoas perdendo emprego, diminuições e tal. Então, isso daí é um fator que gera ansiedade em muita gente. Grana, né? Não tem jeito. 3, corrupção, deixa as pessoas muito ansiosas, né? Algumas pessoas brigam e tal. E a má qualidade de serviços públicos. Então, por exemplo, assim, pensar num caso, a pessoa depende de serviço público de saúde, ela não tem condições de pagar plano de saúde, que é muito caro, né, para algumas pessoas. Tem plano de saúde, por exemplo, para pessoas com mais de 60 anos, que é mais caro que um salário mínimo, que 2 salários mínimos. Aí, se a pessoa ganha um salário mínimo, como é que ela paga plano de saúde? E vive? E não, né, é impossível para algumas pessoas. Então, aí a pessoa depende do serviço público. E às vezes, tipo, ela marca uma consulta lá no postinho de saúde e a consulta vai para daqui 50 dias, 70 dias. Se nesse meio tempo ela tiver com algum problema sério, precisaria fazer ali uma biópsia, alguma coisa assim, ela pode morrer esperando a consulta. Certo? Isso acontece. E muita gente vive muito ansiosa, né? Por isso. Vive muito ansioso por isso, né? Tipo, demora muito. Ou a segurança pública do lugar onde a pessoa mora, que é mais afastado e tal, onde ela pode pagar, não é boa, né? Às vezes tem lugar que a polícia nem entra em algumas cidades do Brasil. Enfim, o serviço público às vezes não funciona tão bem em alguns lugares. E isso deixa as pessoas extremamente ansiosas, nervosas. Certo? Beleza? Entendido? Então, Digão, no meu texto, para falar sobre os desafios aí no combate à ansiedade, eu trabalharia esses problemas que tornam esse combate um desafio, certo? Beleza? Digão, quero trabalhar um desses problemas aí e quero trabalhar também a questão da não aceitação, das pessoas se automedicarem, das pessoas não levarem a sério doenças psicológicas. Show! Você pode escolher um desses e um daqui, sem problema. Tá? Você pode escolher aí o que você quiser usar de argumentos. Eu vou falar o que eu penso sobre esses argumentos aí. Inclusive, eu vou trazer um que não está aqui, galera, e aí eu já vou falar isso para vocês. Uma coisa muito importante na dissertação é você ser original. Tá? É você tentar escolher argumentos, não necessariamente que estão no texto de apoio. O texto de apoio ele te guia, mas o ideal é quando você vai trabalhar o argumento que você traga elementos externos, inclusive argumentos. Se você conseguir pensar em argumentos que não são esses, citados pelo texto de apoio, conseguir pensar em uma outra coisa, um outro problema, como o que eu vou apresentar para vocês, por exemplo, fica até melhor. Tá? Seu texto pode ficar até melhor. Ok? Beleza. Aqui, galera, tem só um mapa da MindMiners aí, que mostra onde tem mais gente com problema de ansiedade no mundo, né? E aí você vê o Brasil ali verde escuro, né? Quanto mais escuro é o verde aí, a maior taxa de porcentagem de pessoas com ansiedade. Então você vê lá na Austrália bastante, você vê no Brasil bastante, você vê ali na América do Norte muito, né? Tipo, os Estados Unidos e Canadá demais, né? Alguns países ali da Europa e tal, né? Então esses transtornos de ansiedade ficam bem evidentes ali, né? Portugal, França, Itália, enfim. Mas o Brasil é inteirinho, tá vendo? O Brasil todinho verde. Brasil, Estados Unidos ali, ó, e Austrália, verde. Muito verde. Ok. Galera, antes de começar, de novo, eu coloquei isso aqui na proposta anterior e eu vou colocar em todas as propostas de texto dissertativo para fazer você entender que para o seu texto ficar bom, você precisa pensar nessas coisas antes de começar a escrever.
tá? O texto dissertativo argumentativo não é como aqueles textos pequenos, aqueles textos que você tipo, começa a escrever, tipo uma carta. Você começa a escrever, vai pensando e vai escrevendo, certo? E sai. O texto dissertativo argumentativo não é assim, tá bom? Você precisa pensar no começo, no meio, no fim, o que, que vai ter, o que, que você vai escrever, para você conseguir antecipar os argumentos, para você conseguir defender os argumentos e depois no final você resolver os problemas que você citou, certo? Então você precisa pensar antes de começar a escrever qual é a sua tese, o que, que você vai defender, quais são os argumentos que você vai defender, qual é o pensamento externo que você vai citar. Então pensa aí, qual é o filósofo, sociólogo, o fato histórico, o filme, a literatura, o que você vai citar de fora para mostrar o seu repertório sociocultural, certo? O seu repertório de conhecimento de mundo, tudo bem? Você precisa pensar um fato histórico, um livro, um filme, alguma coisa para usar na introdução e depois complementar isso num argumento, certo? Detalhes, tem que pensar em alguma coisa que você vai conseguir usar depois, que tem a ver com o seu argumento, tá? Vou mostrar isso para vocês agora. Você consegue criar propostas de solução para os argumentos escolhidos? Digamos, é muito difícil criar proposta de solução para a ansiedade, para acabar com os desafios, né, de cuidar da ansiedade. Meu Deus, né? Não é fácil realmente. Por isso que você tem que escolher argumentos que você consiga minimamente propor alguma coisa para tentar amenizar, certo? Beleza? Ok. Então, qual foi a tese que o prof decidiu defender? Gente, sempre é tentar acabar com o problema, né? Então, se o tema é os desafios para acabar com... Vamos voltar lá no tema, só para ficar bem claro. Sempre bom, tá? A gente volta na proposta e vê qual é o tema mesmo. Então, olha lá. Desafios no combate à ansiedade na sociedade. Por que é tão difícil combater a ansiedade? Porque o que causa ansiedade não acaba, né? E porque muita gente também não aceita. Então, se é um desafio o combate à ansiedade, a minha tese é: no mundo atual há muitos fatores que tornam as pessoas cada vez mais ansiosas, por isso é preciso agir para que esses desafios sejam superados, certo? Então é preciso acabar com a ansiedade, certo? Então a tese é: as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né, na contemporaneidade, e é preciso agir para que isso acabe, né, para que esses desafios sejam transpostos, superados, ok? Beleza. Pensando nisso, o que a gente vai trabalhar então? Por que as pessoas ficam tão ansiosas? E depois, no final, como fazer para melhorar isso, para combater isso, certo? Os dois argumentos que o prof escolheu. O primeiro, o Brasil passa por diversas instabilidades políticas e financeiras que afetam a vida de muitas pessoas. Sem saber como resolver os problemas, a ansiedade acaba tomando conta, certo? Então, um dos argumentos que eu vou trabalhar é, do meu ponto de vista, o que causa muita ansiedade nas pessoas, certo? Que é essa não saber o que vai acontecer, não saber se você vai manter o emprego, não saber se você vai ter casa, não saber como vai ser o seu futuro, não saber se você vai ganhar dinheiro ou não, não saber se você vai conseguir manter sua família ou não, e isso tudo por conta dessas instabilidades, né, políticas e financeiras que deixam as pessoas doidas, certo? Então, na contemporaneidade é isso, né? Isso vem acontecendo há muito tempo, as pessoas ficam muito ansiosas por conta disso, certo? Digão, e por que você resolveu trabalhar essa questão de política e financeira? Porque o fato histórico que eu vou querer citar é ansiedade, depressão, advinda de crises financeiras, né? Então, eu consigo pensar em fato histórico que gerou ansiedade e depressão em muitas pessoas, e então eu consigo pensar num argumento que tem a ver com isso, com essa crise financeira, certo? Que eu vou citar na introdução. Beleza? Então, Digão, eu tenho que pensar no meu argumento depois que eu penso no fato histórico? Não necessariamente, galera. Mas lembra que você tem de selecionar, organizar, relacionar as coisas? Então, por exemplo, vamos supor que você pensou num argumento, aí você fica tentando pensar num fato histórico que tem a ver com ele. Só que aí você não acha, aí você fala, meu, o que eu vou citar da história que tem relação com esse argumento? Aí, às vezes você acaba mudando. Só que você fala assim, putz, deixa eu pensar aqui, quando que as pessoas ficaram muito ansiosas? A ansiedade existe desde a Grécia Antiga, tá? Desde que existe mundo, existe gente, as pessoas ficam ansiosas por alguma coisa, tá? Isso é fato. Não tinha esse nome, lógico, o nome foi mudando e tal, até chegar a um termo médico, como doença psicológica, tipo, isso foi mudando durante muito tempo, a vida toda. Mas que existe, galera, existe faz muito, muito, muito tempo, desde que o mundo é mundo, certo? Aí você pensa em um fato lá, sei lá, uma crise, uma guerra, alguma coisa assim. Aí você fala, então se eu vou falar de crise, talvez seja legal eu pensar em como crises financeiras deixam as pessoas ansiosas. E eu vou trabalhar isso no argumento, né? Dependendo do fato histórico que você escolhe, você muda o seu argumento às vezes, tá?
Não tem problema. Por isso que tem de parar 15 minutos e selecionar antes, tá? 2. As pessoas costumam desejar e fantasiar muitas coisas, como se a felicidade dependesse de possuir coisas, o que é reforçado pela mídia e pela sociedade o tempo todo. Quanto mais se deseja, sem planejamento, sem orientação, maiores são as chances de se frustrar e acabar ansioso, certo? Então, esse argumento não está lá no texto. Quando o prof pensa em ansiedade, quando eu vejo alguém ansioso, eu sinto que a pessoa fica muito ansiosa porque ela deseja alguma coisa. Porque ela quer alguma coisa. Ou porque ela é tímida demais e ela não quer ser tímida, ela quer integrar o mundo, ou porque ela deseja coisas materiais e ela tem muita dificuldade ou porque não tem emprego, ou porque não ganha o suficiente, ou porque não consegue, tipo, estudar, sei lá, enfim. Ou a pessoa quer ser, sei lá, passar em medicina e é muito complicado, ela tem várias coisas ali no meio que ela não está conseguindo se organizar para conseguir isso. Enfim, eu sempre vejo as pessoas muito ansiosas, essas pessoas que querem alguma coisa, que desejam muito alguma coisa. E na filosofia, desde o pai da filosofia, né, no ocidental, né, Socratinho, se fala nisso, né, de como as pessoas desejam, como elas sentem prazer em ter as coisas e quando elas focam a felicidade delas nesse desejo, elas acabam se frustrando muito, né? Então as pessoas mais sábias, elas desejam menos ou elas desejam aquilo que é mais palpável, com um pezinho mais na realidade, certo? E aí vão conseguindo as coisas aos poucos. Quando você deseja uma coisa muito grande, muito rápido, sem trabalhar para isso, sem se planejar para isso, pode ser que você se frustre, né? E aí a ansiedade o corroa, certo? Então, o prof escolheu este argumento primeiro porque ele não está no texto e eu acho ele bacana e eu consigo lidar com a filosofia, certo? Que é alguma coisa que interessa para citar aí. Ok? Show! Chegamos aos pensamentos externos. Então, eu selecionei 3 aqui que tem muito a ver, todos eles têm muito a ver, tá? Para quem gosta um pouquinho de filosofia e estudou um pouquinho, leu alguma coisa sobre isso, todos eles falam mais ou menos a mesma coisa, mas em épocas bem diferentes, né? O Sócrates lá, tipo 400 a.C., Sêneca 4 a.C. e um pouquinho para frente ali até 60 e pouco e morreu. E o Johann Goethe bem depois, né? Já é 1700 e pouco, 1800 e pouco, já na literatura, tá? Romantismo. Então, são épocas muito diferentes, mas o que eles abordam, o que eles dizem, os pensamentos deles, tem muito a ver, né? Então, olha o pensamento do Sócrates que o professor selecionou aí. Tendo o mínimo de desejos, chega-se mais perto dos deuses. Ou seja, é importante que você deseje pouco. E assim você consegue viver mais em paz. Estar perto dos deuses é tipo viver em paz, viver sossegado, alcançar a glória. Certo? O Sêneca falou o seguinte: a supressão dos desejos é também um remédio útil contra o medo. Então, se você diminui um pouquinho os seus desejos, você vai combater, você vai ter um remédio útil contra o medo, e aí esse medo a gente pode fazer uma relação com a ansiedade. Tá? Esse medo aí de não conseguir as coisas, você pode fazer uma remissão aí à ansiedade, tá bom? E o Johann Goethe, ele fala o seguinte: feliz aquele que conhece a tempo que os seus desejos não estão de acordo com as suas faculdades. Ou seja, a pessoa que reconhece que tudo que você deseja não está de acordo com o que você está fazendo, com o que você está se planejando, com o que você tem para fazer, essa pessoa vai ficar mais feliz. Ela vai poder diminuir a ansiedade dela, certo? Então, os 3 pensamentos aqui, os 3 pensadores, conseguem justificar aquele argumento que o prof disse, de que quanto mais você deseja, sem planejamento... Gente, não é que não pode sonhar, tá? Sonhar em alguma coisa é excelente. Ter sonhos, sonhar move o mundo, de algum modo, certo? Faz as pessoas quererem levantar todos os dias. O problema é quando o seu sonho não tem correspondência com o que você faz, certo? Você não trabalha para alcançar, você acha que do nada vai surgir assim e vai brotar, certo? O negócio. Então, é isso que ele quis dizer, né? Feliz aquele que reconhece a tempo que seus desejos não estão de acordo com as suas faculdades, com o que você está fazendo, o que você é capaz de fazer, ok? Beleza? Que tem muito a ver com o que os outros dizem também. Você vê, em épocas diferentes, olha como muda a forma de falar, né? Todos eles falam sobre os desejos e como isso pode te afetar, mas veja a diferença, né? A forma de pensar, certo? Sócrates, pai da filosofia ocidental, lá muito antes de Cristo,
Sêneca ali já na época de Cristo entrando na área, certo? Os estoicos, né, falavam muito sobre as coisas ligadas à natureza e tal, enfim. E depois o Johann Goethe, que ele era muito da área da literatura, tá? Do romantismo e tal, alemão, só que ele acabava colocando na literatura seus pensamentos, certo? Então, isso aí também serve como filosofia. Ok, beleza? Digão, então você vai usar um fato histórico que vai ser justificado por aquela questão das crises financeiras e políticas lá, isso. E um desses pensadores aqui para falar sobre aquela questão dos desejos, tá bom? Olha aí o contexto histórico. Eu escolhi, galera, a crise de 29, né, a conhecida Grande Depressão, né, quando houve lá a queda da Bolsa de Valores e isso afetou o mundo todo com especulações e financeiras, enfim. E pior de tudo, a situação do mundo estava entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o mundo já estava todo muito ansioso pelo próximo capítulo, pelo que ia acontecer. Muitas ameaças, muitas especulações, né? E isso faz o mundo financeiro borbulhas, certo? Então, quando eu apresento essa crise de 29, conhecida como a Grande Depressão, e o tanto de ansiedade que isso gerou nas pessoas pelos próximos capítulos no período entre guerras, eu posso falar que na contemporaneidade não é diferente. Tá? Na contemporaneidade, essas especulações financeiras, as altas de moedas, a inflação, os impostos, a diminuição de empregos, a falta de poder aquisitivo, a diminuição, né, disso também, tudo isso pode afetar psicologicamente as pessoas e gerar ansiedade. Tá? Então, eu consigo fazer uma referência muito clara lá com a crise de 29, com a questão histórica. Ok? E aí eu trabalho isso no meu argumento depois lindamente. Show! E aí, eu citei a série This Is Us aqui, galera, porque tem gente que não gosta de citar história. Né? Então, se você quiser citar uma série, essa série, quem nunca assistiu, pelo amor de Deus, no Prime da Amazon, tá? É maravilhosa. São 3 irmãos, o Kevin, a Kate e o Randall, que foi adotado. E aí eles mostram, né, como os 3 são muito ansiosos, né? Um é um ator que está cansado e ele bebe demais, porque fica ansioso com as suas crises existenciais. A Kate acaba engordando muito porque ela encontra na comida ali uma forma de suprir toda a sua ansiedade. E o Randall, com medo de falhar, né, ele é obsessivo pela perfeição, acaba tendo ataques de pânico e tal, de ansiedade também. Então, quem quiser citar a série para falar que no mundo de hoje em dia não é muito diferente, né? A realidade e a ficção se entrelaçam, pode citar essa série também. Ok? Galera, e aí, possíveis propostas de intervenção, né? Para resolver o problema da instabilidade, né, política e financeira do Brasil. Então, o que pode ser feito para tentar acabar com esse problema, né? Que foi o que o prof citou lá no primeiro argumento. Então, criação de políticas públicas que deem suporte em áreas que envolvam saúde, educação, segurança, finanças, para que as pessoas tenham certa tranquilidade mesmo em épocas de crise. Então, por exemplo, numa época de crise como a nossa atual agora, as pessoas ficam muito ansiosas porque elas não sentem, muitas vezes, segurança, né? Quando elas perdem um emprego ou coisas do tipo, elas não sentem que estão sendo, muitas vezes, totalmente supridas as suas necessidades, certo? Por criação de políticas públicas. Então, se isso acontecer, quando tiver um momento de crise, elas vão se sentir seguras ainda, porque elas sabem que tem alguém fazendo por elas, certo? Beleza? A segunda coisa seria para tentar conscientizar as pessoas de não desejarem tanto, né? Então, conscientização, por exemplo, na escola, dos alunos e dos pais, principalmente, porque muitas vezes são os pais que colocam na cabeça dos filhos que eles precisam desejar muitas coisas, né? Você precisa ser médico, advogado, engenheiro, porque senão você não vai ter a vida assim, e essa pressão na cabeça do jovem faz ele ficar extremamente ansioso, certo? Então, precisa conscientizar os alunos e os pais por meio de discussões, palestras, né, que levem as crianças e os pais a entenderem que essas metas, esses desejos devem ser planejados de acordo com as oportunidades, né, e que é preciso ter paciência para ter coisas grandes. Tudo bem? Vai tentar resolver esse problema aí da ansiedade precoce ali, certo? Beleza, galera. Agora vocês escrevam, bom trabalho. Estou esperando a fotinha deste texto. Qualquer dúvida, chama o prof. Tamo junto, um abraço, até logo. Tchau.